atenção. É para mim uma honra estar nesta mesa, o meu professor, desde o início, desde o curso, e continuando sempre a ser o meu professor ainda hoje, por isso é para mim de facto uma honra. E fica a minha tarefa particularmente difícil, tendo em conta as palavras que aqui foram dirigidas. Não sei se conseguirei espelhar, com certeza que não farei, mas tenho uma desculpa, e a desculpa é que hoje, em razão do fuso horário, cheguei de manhã e com uma diferença de fuso horários, e portanto os lapsos que não correspondem verdadeiramente àquilo que o professor Oliveira Ascensão acabou de dizer, dever-se-ão a esta razão. E cumprimento também os professores Paulo Videira e Fernando Araújo, que organizaram este curso juntamente com o professor Oliveira Ascensão, que meus cumprimentos e felicitando-os por esta iniciativa. Ficamos a saber que a responsabilidade civil está para além da vida. Depois do termo da vida vem a responsabilidade civil, o que, enfim, mostra alguma relevância da figura. Nesse quadro está um plano daquilo que tentarei falar. É evidente que 30 e poucos minutos sobre responsabilidade civil médica, e mesmo circunscritos a estes temas, vai ser sem grande desenvolvimento, portanto a exposição não poderá ter grande desenvolvimento, mas está aqui espelhada a indicação de como será a apresentação sobre o que é que vem incidir, sobre estes aspectos que aqui estão referidos. Ora, a primeira questão que se coloca é de saber se o médico, em que termos é que o médico vai ser responsável. Claro que do título que aqui coloquei, e fazendo um acrescento relativamente ao título constante do programa, coloquei que era civil. Para além da civil haverá responsabilidade penal, mas sobre essa não falarei, sobre a responsabilidade penal, tão só a responsabilidade civil médica. E a responsabilidade civil médica pode assentar numa relação contratual, particularmente aquela que se estabelece entre o médico e o paciente, ou também em situações que não assentam num contrato, independentemente de ter havido contrato. Claro que este problema é particularmente relevante, como vamos ver no que respeita à responsabilidade civil do médico, porque distinguir se estamos no âmbito contratual ou extracontratual, no fundo o problema de saber se é uma mera situação em que está perante um delito, altera non ledere, não prejudicar os outros, ou pelo contrário, se é efetivamente a violação de uma posição jurídica relativa, de um direito de crédito, que, particularmente do paciente, que se coloca, é uma distinção muito difícil. Tem havido muitas páginas de discussão que, evidentemente, não têm a ver somente com a responsabilidade médica, é um problema comum. Não obstante, este é um dos casos, uma das situações da responsabilidade civil médica em que se tem admitido, se tem aceito que, eventualmente, poder-se-á pensar na superação, ou pelo menos em alguma superação desta summa divisio entre a responsabilidade contratual e extracontratual, ainda que, evidentemente, nunca se consegue ultrapassar por motivos históricos que existem e que, enfim, históricos e consequências práticas no regime legal, como veremos já de seguida. Ora, independentemente de a relação ser contratual ou extracontratual, e aqui que está esta tentativa de superar da tal summa divisio entre a relação contratual ou extracontratual no caso do médico, o problema que se coloca é de saber em que medida é que o médico tem deveres para com o paciente, mesmo que não exista contrato, mesmo que não tenha havido um contrato de prestação de serviços entre o médico e o paciente, se haverá deveres específicos do médico relativamente ao paciente. E uma das situações em que o problema se coloca tem a ver com a gestão de negócios. Evidente que estou já a entrar em questões que já estamos no âmbito muito típico dos juristas, no cerne de questões técnicas jurídicas, mas coloca-se muitas vezes o problema no âmbito de gestão de negócios, nomeadamente nas situações do consentimento do lesado, consentimento que por vezes é dito consentimento presumido. Naquelas hipóteses que ocorrem com alguma frequência em que não se estabeleceu nenhuma relação contratual, porque não era possível estabelecer essa relação contratual, na medida em que o paciente não estava em condições de manifestar a sua vontade
ainda assim o médico pode intervir. E pode intervir, e há uma norma, concretamente, como refiro o artigo 340 do Código Civil, que prevê essa intervenção, considerando que haverá um consentimento presumido perante determinadas circunstâncias que o paciente consente naquela intervenção. Ora, poder-se-á dizer, e é uma das situações que por vezes já tem sido referenciada, que esta intervenção do médico será em gestão de negócios. Portanto, ele gera um negócio alheio, sem ter tido a autorização explícita nesse sentido, mas ainda assim pode intervir. Ao poder intervir, perguntar-se-á, havendo danos causados ao paciente, que responsabilidade é? Contrato não há, evidentemente, estamos numa situação de consentimento presumido, do artigo 340, portanto não podemos dizer que existe aqui uma verdadeira situação contratual, mas também, será que isto é uma situação idêntica à de responsabilidade extracontratual? Não haverá aqui um tercium genus que poderá justificar, nomeadamente nesta hipótese de gestão de negócios, o que interessa determinar para efeitos da responsabilidade é saber se há um dever específico do médico para com o paciente, independentemente de ter celebrado um contrato. E este problema também tem particular relevo, esta questão da existência de deveres específicos, nomeadamente na situação de intervenção de uma terceira entidade. Por vezes não há o tal contacto direto entre o paciente e o médico, porque há uma intermediação, que estou a falar no sentido genérico, de um hospital, na medida em que o paciente contacta o hospital e o hospital, por seu turno, tem um contrato com o médico. E, portanto, para essas situações em que o médico trata daquele doente sem ter havido nenhuma relação direta entre eles, mas, pelo contrário, existe um contrato entre o paciente e o hospital e outro contrato entre o hospital e o médico, poderá haver aqui um problema de responsabilidade que haverá soluções dispares, consoante se entenda que a responsabilidade é extracontratual ou contratual, porquanto, se entender que estas situações de responsabilidade médica são extracontratuais, vamos recorrer ao artigo 500 do Código Civil, que tem uma responsabilidade do comitente com determinadas soluções. Pelo contrário, se estivermos perante um dever específico, independentemente de haver um contrato, então, isto é um problema de responsabilidade por ato terceiro. O hospital é responsável pelo ato terceiro médico perante o paciente, nos termos do artigo 800, que tem uma solução não totalmente equivalente à do artigo 500. E, portanto, as questões são, mesmo no plano das consequências jurídicas, da aplicação de regras jurídicas, traz-nos, no fundo, distinções. E, por isso, se admitirmos que é um dever específico, então vamos para o caminho obrigacional, para a responsabilidade obrigacional, e, nomeadamente, neste caso, para a aplicação do artigo